Olá, conforme foi combinado entre eu e os amigos Alexandre e André, a gente está aqui preparando um vídeo coletivo, né? Cada um de nós comentando um filme com temática natalina, né? Cada um escolheu um filme específico para comentar, né? Ao final isso resultará num vídeo coletivo, numa experiência coletiva. O filme por mim selecionado foi Um Conto de Natal, de 2008, no caso uma produção francesa, dirigida pelo diretor Arnaud Desplechin, né, um diretor, né, talvez até pouco conhecido aqui no Brasil, né. Talvez o filme mais bem sucedido dele aqui no Brasil seja um filme feito 4 anos antes, né, que é O Reis e Rainha, estrelado pela Catherine Deneuve, que aliás é o meu filme preferido do diretor em questão. Né. 4 anos depois ele realiza o seu primeiro, e até o momento único, né, filme natalino, né, Um Conto de Natal, produção de 2008, que também tem a presença, né, da Catherine Deneuve, né. Enfim, basicamente neste filme ela faz uma matriarca, né, de uma família francesa que praticamente às vésperas, né, do Natal daquele ano descobre estar com leucemia, né, e portanto ela vai precisar aí de um transplante de medula. Nesse momento nada mais óbvio, né, do que imaginar a compatibilidade, né, de um de seus filhos, né, ou de algum outro parente, né, para que possa ser, né, o doador dessa medula. O único porém é que, conforme o filme demonstra, né, ao longo de suas 2 horas e meia de duração, né, ela sempre teve uma relação bastante conflituosa, bastante conturbada, né, com os seus dois filhos, né, no caso, né, dois irmãos, né, um rapaz, né, e uma moça, a essa altura ambos aí já pessoas, né, na faixa dos seus 30 e poucos anos, né. No caso, um desses filhos é vivido pelo ótimo ator francês Mathieu Amalric, né, que na minha opinião, inclusive, é um dos grandes atores contemporâneos. Né. Aqui no Brasil, eu acredito que ele seja mais lembrado, né, por ter sido o vilão, né, de um dos filmes do James Bond, né, já da fase Daniel Craig, né, que seria ali o vilão do filme Quantum of Solace, né, que aliás foi rodado no mesmo ano de Um Conto de Natal, 2008, né. É um ator do qual eu gosto bastante, como já mencionei. Eu costumo dizer até que é interessante que fisicamente, né, o Mathieu Amalric me parece um misto de Roman Polanski com o Serge Gainsbourg, né? Que são dois grandes ídolos meus também, então mais uma razão para gostar bastante dele. Enfim, voltando ao filme propriamente dito, Um Conto de Natal é um filme interessante por ser um filme francês, né? Eu fico imaginando, né, um típico filme americano, né? Ou um típico diretor americano tratando dessa temática, com certeza faria um dramalhão, sabe, daqueles assim, né? De dar gosto, né? Como no caso é uma produção francesa, né? Não que ele não tenha também, né, os seus momentos aí que beiram, né, o melodrama, né? Como quase sempre ocorre num filme natalino, né? Mas o filme é feito com muita personalidade, é feito com, né, um aprofundamento, né, em questões existenciais aí, muito maior do que normalmente a gente encontraria num filme americano, né? Talvez, talvez o único problema, entre aspas, aí do filme seja a sua duração, né, de 2 horas e meia, né, talvez, né, uma duração que vai um pouquinho né, além do necessário, mas enfim, um filme interessante, que conta com um ótimo elenco, como eu já destaquei, né, conta com a musa absoluta, né, do cinema francês, Catherine Deneuve, vivendo essa matriarca aí, e o Mathieu Amalric também, né, como eu já mencionei, é um dos meus atores preferidos aí da nova safra, né, não só do cinema francês, mas do cinema mundial, mais contemporâneo. Enfim, procurem assistir, né? Não sei dizer onde o filme está disponível hoje, né? Que não temos mais locadoras, né? Não sei dizer em qual streaming ele estaria disponível, né? Para ser assistido, né? Ou até onde baixar, né? Mas pesquisem, Um Conto de Natal, filme de 2008, dirigido por Arnaud Desplechin. Ricardo Corsetti, falando para o Cinema Cultura Global. Bom Natal a todos. Até. Olá, inscrito do canal Cinema e Cultura Global. E a dica de filme é o Titio Noel, né? Produção lá de 2007, estrelada pelo Vincent Vaughn, Paul Diamante, Kate Bates, Rachel Weisz e Kevin Spacey. Né? É uma divertida comédia onde que o Vincent Vaughn tem um irmão que é nada mais nada menos do que o Papai Noel.
né? E ele tem muita rivalidade, né, com seu irmão, até pelo fato, né, dele ser quem ele é, né? E ele acaba, de certa maneira, né, tendo que ir até o Polo Norte para tentar uma ajuda ali com seu irmão, né, depois ele passar por alguns apuros. É uma divertida comédia, né, igual que eu falei, tem um elenco excepcional até de vencedores do Oscar. E é uma ótima pedida aí para assistir na noite de Natal ou na semana de Natal. Valeu! Olá, gostaria de indicar para vocês um filme para o Natal. Porém, o filme que eu irei indicar é um filme diferente. Por quê? Porque é um filme de guerra. Um filme de guerra sobre o Natal. E esse filme traz uma história diferente. Por quê? Nações que estavam envolvidas durante a Primeira Guerra Mundial, numa batalha, né? França, Escócia e Alemanha. Esses países pararam a guerra na noite de Natal e surpresas e coisas aconteceram. Mas o mais interessante, o mais legal, é que essa história é baseada em fatos reais. Os relatos realmente aconteceram e foram descritos em cartas que os soldados que participaram desse evento escreveram aos seus familiares. Essa produção é uma produção francesa, né, de 2005, e tem dois atores importantes, o Daniel Brühl e a Diane Krung. Eles participaram depois de um filme do Tarantino, que é um dos melhores filmes de guerra que eu já assisti, que é o Bastardos Inglórios. O nome do filme ele é bem sugestivo, que é Feliz Natal. Fica a dica aqui para vocês e bom entretenimento. Ho, ho, ho. Ei pessoal, estou muito feliz de participar desse evento especial de Natal do Cinema e Cultura Global para falar de uma animação que eu gosto muito, O Estranho Mundo de Jack. Esse é um filme que eu assisti na época de faculdade. Um amigo meu tinha uma cópia em VHS, me emprestou, só que na época eu não dei muita bola. E conforme o tempo foi passando, eu fui revendo o filme e o filme cresceu. É uma animação stop motion, que demorou 3 anos para ficar pronta. E muitos associam essa animação como sendo dirigido pelo Tim Burton. Mas não, o filme é dirigido por um amigo do Tim Burton, que é o Henry Selick, que dirigiu James o Pêssego Gigante e Coraline. E o filme ele nos transporta para dentro do universo do Halloween. E lá a gente é apresentado diversas criaturas e por esse carinha aqui, o Jack Skellington. O Jack é um cara altamente respeitado, ele é conhecido como o Rei das Abóboras. Só que à noite, quando ele fica sozinho, a gente consegue realmente ver que ele é um cara altamente infeliz. Ele sente um vazio dentro dele que ele não sabe como preencher. Todos ali respeitam o Jack, observam o Jack, mas não enxergam o Jack. A única personagem que consegue esse feito é a personagem da Sally, que é uma espécie de uma escrava de um cientista altamente sádico. E nos momentos em que ela consegue escapar, ela observa o Jack e se apaixona por ele. E o Jack, nessa busca de preencher esse vazio dentro dele, ele consegue adentrar um outro portal, que é o universo do Natal. Chegando lá, ele se apaixona, ele se encanta por todas aquelas luzes, aqueles personagens, a figura do Papai Noel. Sabe aquela história da a grama do vizinho é mais verde? Pois é. E aí já tem um prenúncio, logo que ele sai correndo e dá de cara com o poste. E aí ele volta correndo para o universo dele e anuncia para todo mundo que o responsável pelo Natal, pelo próximo Natal, será ele. E, logicamente, que tudo vai dar errado.
Bom, esse filme demorou 3 anos para ser feito. A ideia do filme, ela surgiu do Tim Burton. Ele escreveu um poema que, na verdade, virou o título original do filme, né? A Nightmare Before Christmas. Após ele observar em uma fachada de uma loja a retirada de uma placa de Halloween para colocar a placa de Natal, ele quis juntar esses dois universos. O filme ele tem a trilha sonora do Danny Elfman, que dá voz na parte musical ao personagem do Jack, e nos diálogos é o Chris Sarandon, que fez Brinquedo Assassino. Ele é o vampiro da Hora do Espanto, né? E esse filme, ele, apesar de ter o lado sombrio, como eu falei, o Tim Burton ele gosta de relativizar o universo, o monstro, na verdade, ele é gente boa, ele é fofo, né? Mas o Jack, ele procura preencher, ele procura a felicidade em outros locais onde realmente ele não tem nada a ver com a essência dele, né? E ele sequestra o Papai Noel, ele fica obcecado em ser o próximo Papai Noel, e logicamente que no final ele fica altamente frustrado. E é quando ele percebe, através da figura da Sally, que ele não nasceu para aquilo, que o que faz realmente sentido na vida dele é ser quem ele é. Assustador, o rei das abóboras. É o que faz os olhinhos deles brilharem. E é isso, pessoal. Um filme feito pelo Walt Disney, que quando viu o resultado quis tirar o nome da logomarca, mas depois que o filme fez sucesso, eles colocaram de volta. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, um Feliz Natal para você, seus amigos, sua família, e tchau. Natal chegando e vamos a um mega clássico do cinema, filme que estreou lá em 1990 e é um filme que até hoje conquista adultos, crianças e todo mundo que descobre ou redescobre essa grande comédia que é Esqueceram de Mim, estrelado pelo Macaulay Culkin. Filme que teve várias continuações, mas nenhuma conseguiu chegar no nível ou mesmo superar o primeiro capítulo dessa franquia. Filme divertidíssimo, filme que tem momentos emocionantes, momentos tensos, uma dupla de coadjuvantes sensacional, que é o Joe Pesci e o Daniel Stern, que fazem os dois bandidos, né? Os bandidos molhados que estão roubando as casas da vizinhança onde o Macaulay Culkin vive. E é um filme que, para mim, traz muitas boas recordações. É um filme muito especial para mim, principalmente pelo fato de ter sido o primeiro filme que eu vi no cinema. Então esse filme sempre vai ter um lugar muito especial guardado aqui no meu coração. Esqueceram de Mim, dica mais do que indispensável na época do Natal para ver, rever, com a família toda reunida na sala e garantia de muita diversão. Esqueceram de Mim é um filme que não pode faltar na sua programação de final de ano, especialmente no dia do Natal. Olá pessoal, e a minha dica de Natal para o cinema e cultura global é o Expresso Polar, uma obra-prima da animação com Tom Hanks, o filme feito a partir, a animação feita a partir de movimentos reais. Mas por que eu indico esse filme? Porque esse filme tem um espírito mesmo Natal, da criança acreditar no Natal, aquela viagem que elas fazem no trem através do Natal tudo, né, da véspera.
e que realmente marcam o espírito. Eu acho uma animação maravilhosa. E eu acho que toda criança e adulto também precisa ver essa animação e acreditar que o espírito do Natal existe. É um filme mágico como a magia do cinema mesmo. É uma animação maravilhosa, é um filme lindo, realmente lindíssimo, do Robert Zemeckis, diretor de Volta ao Futuro, Forrest Gump. E vale muito a pena assistir esse filme no Natal, você se emocionar nesse expresso mesmo, a criança mesmo se emocionar nesse expresso mesmo polar. Bom, a minha dica provavelmente vai ser a mais óbvia dessa lista de Natal, porque eu vou indicar aqui um clássico. Vou indicar o filme A Felicidade Não Se Compra, de 1946. E ele é um clássico por dois motivos. Primeiro motivo, a época que foi lançado, a época que foi produzido, onde vivíamos a época áurea, a época de ouro, a época glamurosa da Hollywood clássica. E ele também é um clássico porque, passados tantas décadas do seu lançamento, ele permanece atual, importante e relevante até os dias de hoje. Dirigido pelo genial Frank Capra, e na minha opinião aqui nós temos a sua maior obra, né? A sua obra-prima, a sua masterpiece, como a gente costuma dizer. O filme é estrelado pelo James Stewart, que é um dos meus atores favoritos da vida, e também pela Donna Reed. Na história, a gente acompanha o Clarence, que é um anjo que tem uma missão aqui na Terra, mostrar para o George, que é um cara muito valoroso, de muito caráter, de muitas virtudes, mas que está passando por um período muito complicado, muito difícil, que o faz pensar em tirar sua própria vida. Então Clarence mostra para o George como seria se ele tivesse realmente cometido esse ato impensado, como as pessoas com quem ele convivia reagiriam à sua passagem. E então é aquele filme tipicamente do Capra, aqueles filmes imersivos, envolventes, emocionantes, edificantes. É o cinema do Capra no seu auge, né? Então eu quero deixar essa dica, porque é aquele filme, tipo de filme que a gente sai revigorado, sabe? Sai vendo o verdadeiro valor da vida, o que a gente tem que valorizar na vida. E nessa época do ano, que é uma época tão emotiva, eu acho que é um grande exercício. Eu, particularmente, todo Natal, eu reassisto A Felicidade Não Se Compra. Deixo essa dica para vocês, mesmo que já tenha assistido, reassista, porque é sempre muito bom. Tá certo, pessoal? Um Feliz Natal e bons filmes!